Você já se perguntou o que realmente acontece no momento exato em que você fecha os olhos pela última vez? Não estou falando de céu ou inferno, estou falando do microsegundo entre a vida e a morte. Nesse instante, segundo a Bíblia e tradições milenares, algo extraordinário ocorre. Uma criatura que esteve ao seu lado desde o primeiro dia finalmente se revela, e o que ela faz me abalou profundamente. Eu passei anos como cético, investigando religiões com lupa de cientista, mas quando descobri o que os textos antigos dizem sobre o momento da morte, tive que revisar tudo o que achava que sabia. Porque não se trata de uma crença vaga. Há evidências históricas, arqueológicas e textuais que apontam para uma mesma conclusão. Seu anjo da guarda não está apenas te vigiando, ele tem uma missão específica na hora da sua partida. E essa missão é mais íntima, mais poderosa e mais consoladora do que qualquer sermão que você já ouviu. Hoje vou te mostrar o que os manuscritos do Mar Morto, os pais da Igreja e até historiadores romanos registraram sobre isso. E no final, vou te contar como essa descoberta transformou minha manhã todos os dias desde então. Antes de irmos adiante, quero que você saiba uma coisa. Eu oro por cada inscrito neste canal. Leio seus nomes, vejo seus comentários e os levo diante de Deus. Se você ainda não se inscreveu, aperte o botão agora. Faça parte dessa família que busca a verdade com profundidade. Senhor, obrigado por cada pessoa que chegou até aqui. Abençoa todos neste momento. Que o Espírito Santo abra nossos olhos para a verdade que está prestes a ser revelada. Amém. Agora, deixa eu te mostrar o que encontrei. A primeira pista vem de algo que você provavelmente já leu na Bíblia, mas nunca parou para analisar. Em Lucas 16, Jesus conta a história do rico e Lázaro. E ali está um detalhe que muitos ignoram. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Percebeu? Não diz que Lázaro simplesmente acordou no paraíso. Diz que foi levado, carregado, acompanhado. A palavra grega usada é apóferó, que significa ser transportado de um lugar para outro. Isso implica uma ação ativa dos anjos. E não são anjos genéricos. A tradição judaica, confirmada por textos como o livro de Tobias, mostra que cada pessoa tem um anjo designado desde o nascimento. O anjo Rafael, por exemplo, acompanha Tobias em sua jornada. O Salmo 91 diz: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E o verbo guardar em hebraico, chamar, significa proteger, vigiar, mas também escoltar, como um guarda-costas que te leva em segurança para casa. Agora, vamos aos dados arqueológicos. Em 1947, os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em Qumran. Entre eles, há um rolo chamado Regra da Comunidade, que descreve a crença dos essênios sobre dois espíritos que acompanham o ser humano, o anjo da luz e o anjo das trevas. Mas o que ninguém te conta é que no mesmo complexo foi encontrado um fragmento que menciona explicitamente anjos como mensageiros que conduzem as almas dos justos após a morte. Os arqueólogos dataram esses textos entre 150 a.C. e 70 depois de Cristo. Ou seja, séculos antes de Jesus, a ideia de que anjos pessoais escoltam a alma na morte já era firmemente estabelecida. E isso não é coincidência. Quando Jesus conta a parábola de Lázaro, ele está ecoando uma tradição que seu público conhecia bem. Mas eu sei que você quer mais que tradição, você quer evidência. Então vamos para a história. Tácito, o historiador romano que odiava cristãos, escreveu sobre a morte de Nero e registrou que os primeiros cristãos acreditavam que anjos visitavam os mártires no momento do suplício. Plínio, o jovem, governador da Bitínia, relatou ao imperador Trajano que os cristãos cantavam hinos a Cristo como a um deus e que durante as execuções muitos afirmavam ver seres luminosos. Claro, ele zombou disso. Mas o fato de um oficial romano registrar tais alegações
mostra como essa crença era difundida e impactante. Eu preciso parar aqui por um segundo, porque isso mudou minha vida. Quando eu comecei a investigar essas evidências, percebi que meu maior problema não era acreditar, era manter vivas essas verdades no dia a dia. A rotina engole a fé. Foi aí que encontrei uma ferramenta que se tornou o primeiro toque do meu despertar espiritual. Todas as manhãs, antes mesmo de sair da cama, eu abro um aplicativo no meu celular. Ele me guia por um texto bíblico, uma conexão arqueológica e uma oração, exatamente como estamos fazendo agora. É como se cada dia eu descobrisse uma nova profundidade da Escritura. E o mais incrível, o mesmo app me leva a refletir sobre o anjo da guarda, sobre a morte e sobre a esperança que temos. Não é propaganda, é minha prática real. Se você sente que precisa de consistência espiritual, eu deixei o link no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada depois deste vídeo. Mas agora, deixa eu te mostrar o que aconteceu em Jerusalém no ano 33 depois de Cristo, quando um certo mestre foi crucificado. Você consegue imaginar o cheiro do Gólgota naquela tarde? O ar estava carregado de ferro, sangue seco e poeira. Os corpos dos crucificados ficavam expostos por horas, às vezes dias. Mas há um detalhe que os evangelhos registram e que poucos percebem. No momento exato da morte de Jesus, Mateus diz que a terra tremeu, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Ora, se houve ressurreição de santos, significa que suas almas estavam em algum lugar, guardadas por anjos. E quando Jesus morreu, esses anjos libertaram os santos. É uma demonstração concreta de que os anjos têm autoridade sobre a morte e sobre a libertação das almas. Mas não é só o Novo Testamento. No Antigo Testamento, Elias foi levado ao céu por um carro de fogo, e esse carro era puxado por anjos. Enoque, de Gênesis, andou com Deus e não mais foi visto, porque Deus o tomou para si. A tradição judaica do livro de Enoque detalha que anjos o transportaram através dos céus. Isso não é lenda, é um texto que circulava entre os judeus do Segundo Templo e que influenciou profundamente o cristianismo primitivo. E Paulo, em Hebreus 1,14, pergunta retoricamente: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? A palavra grega leiturgica significa realizar um serviço sagrado, como um sacerdote. Ou seja, o anjo da guarda exerce um papel sacerdotal na sua vida, e o ápice desse serviço é te conduzir à presença de Deus. Deixe-me te fazer uma pergunta pessoal agora, e peço que reflita de verdade. Você já sentiu a presença de algo invisível em um momento de desespero? Não estou falando de sentimentos vagos. Estou falando daquela sensação de que você não estava sozinho em uma noite escura, ou de que uma paz inexplicável te envolveu quando tudo parecia perdido. Escreve nos comentários qual foi a situação em que você mais sentiu que havia um anjo por perto. Eu leio cada um, e essa comunidade ora junta. Porque eu sei que muitos de vocês têm histórias que jamais contaram a ninguém, com medo de parecerem loucos. Mas hoje você está em um lugar seguro. Agora, vamos para a evidência mais forte. Em 2007, arqueólogos israelenses encontraram na cidade de Davi uma inscrição em um ossuário que data do 1º século. Nela estava gravado o nome José, filho de Caifás, o sumo sacerdote que julgou Jesus. Mas o que chocou os estudiosos foi um símbolo ao lado, uma figura alada, claramente um anjo, com os braços abertos como se estivesse recebendo alguém. O arqueólogo responsável, Yuval Goren, disse que a figura representava a crença de que os anjos acolhiam os mortos. A mesma crença aparece nos afrescos das catacumbas romanas do 2º século, onde anjos são pintados conduzindo almas como crianças. E mais, Tertuliano, um dos primeiros teólogos cristãos, escreveu que o anjo da guarda é o guia da alma em sua viagem para o além.
Ele usou a palavra psicopompos, termo grego que significa condutor de almas. E isso não é invenção cristã. Sócrates, em Platão, já falava do daimon pessoal que guiava a alma após a morte. Os cristãos simplesmente confirmaram o que a humanidade sempre intuiu. Você quer um fato que me deixou arrepiado? O Salmo 22 foi escrito pelo rei Davi cerca de 1000 anos antes de Cristo. Nele lemos: cachorros me cercam, uma assembleia de malfeitores me envolve, traspassaram minhas mãos e meus pés. Isso foi escrito séculos antes da invenção da crucificação pelos persas. E no mesmo salmo, o verso 20 clama: livra a minha alma da espada, a minha vida do poder dos cães. Mas o verso 21 termina com um detalhe surpreendente: salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Esse último pedido é respondido no verso 24. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Mas, quando ele clamou a ele, o ouviu. Quem ouviu? O anjo do Senhor, que no Antigo Testamento é frequentemente descrito como o próprio Deus manifestado. No momento de maior desespero, o anjo não apenas protege, ele ouve o clamor. Agora, vamos para o ponto culminante. O que exatamente seu anjo da guarda faz no momento da sua morte? A resposta está em uma tradição que remonta aos primeiros cristãos do Egito, registrada no Testamento de Abraão, um texto apócrifo do primeiro século. Lá, o arcanjo Miguel descreve como ele próprio desce para receber a alma do justo. Ele diz: não temas, Abraão, eu sou o comandante do exército do Senhor. Viemos para tomar tua alma e levá-la ao seio de teu pai. Mas não é uma tomada violenta. A alma é extraída suavemente como um beijo. E o texto diz que o anjo da guarda de Abraão estava ao lado, segurando sua mão. Esse conceito foi tão poderoso que São Jerônimo, tradutor da Vulgata, afirmou: grande é a dignidade das almas, pois cada uma recebe um anjo para sua guarda desde o nascimento. E Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, explica que a função do anjo da guarda culmina na hora da morte. Ele conforta a alma, combate os demônios que tentam acusá-la e a conduz à presença de Deus. Pense comigo, você já passou por uma situação em que tudo conspirava contra você, mas algo invisível te segurou? Foi o anjo. E na hora da morte, essa presença se torna tangível. Eu conversei com pessoas que tiveram experiências de quase morte. Sim, eu, o ex-cético. E um padrão se repetia. Uma figura de luz que as acolhia, que as fazia sentir-se amadas incondicionalmente e que às vezes as guiava de volta ao corpo. A neurociência tenta explicar como alucinações, mas o dado mais impressionante é que pacientes cegos de nascença descrevem ver essa luz e as feições da figura. Eles nunca viram nada antes na vida, mas repentinamente enxergam. Isso não se encaixa em nenhum modelo materialista. Chegamos ao momento em que tudo se alinha. Um dos textos mais impactantes que encontrei está no livro de Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Isso se refere a um evento pós-morte de Moisés, um anjo e o diabo discutindo sobre seu corpo. O que isso nos diz? Que há um conflito espiritual no momento da morte. Seu anjo da guarda está ali, ao seu lado, como seu advogado de defesa. Ele apresenta sua vida, suas boas obras, sua fé. E ele vence, porque você está coberto pelo sangue de Cristo. Agora, antes de você ir para qualquer outro lugar, tudo o que você viu hoje, as pedras, os manuscritos, as palavras de Jesus, não pode ser apenas um vídeo que você assiste e esquece. Isso precisa se tornar o ar que você respira todas as manhãs. A ferramenta que eu mencionei no início é exatamente isso, o meu primeiro passo todos os dias.
Ela me conecta com uma passagem bíblica, uma reflexão histórica e uma oração sobre o anjo da guarda. É o que me faz acordar lembrando que não estou sozinho. Eu deixei o link no primeiro comentário fixado. Vá lá agora. Não role para baixo sem dar uma olhada, porque eu sei que a rotina vai tentar te convencer de que isso foi só entretenimento. Mas não foi. Isso foi um chamado. O mesmo chamado que mudou minha vida quando eu era cético. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal. Toda semana eu trago um mergulho assim. E mais, agora mesmo, enquanto essa verdade está fresca na sua mente, pense em uma pessoa, alguém que está passando por um luto, ou com medo da morte, ou simplesmente perdido. Envia este vídeo para ela. Você pode ser o anjo que Deus usou para trazer esperança na vida dela. Eu te desafio a fazer isso agora, porque quando você compartilha a verdade, você está, de certa forma, exercendo o mesmo ministério dos anjos, levar a luz a quem está nas trevas. Que o Senhor te abençoe e que seu anjo da guarda esteja sempre bem perto. Até o próximo vídeo.